Fechamos o quê? Dentro do que a gente procurou estabelecer o nosso problema, o problema da escrita, né? E estabelecer os modelos de escrita que a gente ia trabalhar. Agora, a gente vai trabalhar um pouco o porquê. E o porquê está relacionado bastante com motivação. Por que que a gente tem que escrever? Vários motivos para a gente escrever. Eu coloquei esses 4, eu usei esse slide numa palestra que eu dei na Fiocruz uns anos atrás. Porque eu posso, porque eu devo, porque eu gosto e porque eu preciso. Todos aqui certamente têm várias motivações para fazer. Vieram aqui motivados por alguma coisa, né? Alguma coisa talvez mais subjetiva, porque eu queria escrever um livro, alguma coisa mais objetiva, eu preciso escrever uma tese. A gente vai discutir um pouco coisas, então, das mais diversas. Começando com a nossa habilidade para escrever. Vejam, eu vou forçar muito aqui a ideia de que escrever não é um talento inato. Apesar de pessoas terem o talento inato para a comunicação na forma escrita, inclusive. Mas a habilidade de escrever, de contar histórias, ela é inata. Não é como um talento. Essa habilidade é inata. E você aprender a colocar essa habilidade que todos têm no papel não é um talento inato. Ela é uma questão de prática. 2 textos que eu escrevi um tempo atrás, um descreve rapidamente a história do homem, né, dos hominídeos, mas tudo isso servindo de parênteses para poder falar sobre a origem da fala. Porque a origem da fala, a origem dessa nossa habilidade para contar histórias está diretamente relacionada à origem da nossa inteligência. A habilidade de falar foi determinante para que o homem desse o salto de inteligência que permitiu a ele, enfim, alcançar todas as coisas que a gente tem hoje. Quando o homem teve a habilidade de falar, ele teve os instrumentos necessários para comunicar as ideias complexas dele. Se ele tivesse a inteligência, se ele já tivesse a inteligência antes de falar, ela na verdade serviria para bem pouco, porque ele não conseguiria comunicar as ideias complexas. Então houve o registro fóssil, né, e os biólogos evolucionistas mostram isso muito claro, que a partir do momento que o homem começa a falar, ele dá saltos de criatividade, ele começa a adquirir a capacidade de pensamento abstrato, que é determinante para a criatividade e que foi realmente o grande gatilho da inteligência. A gente sabe que macacos conseguem fazer um monte de coisas que nós consideramos inteligentes, né? Mas por que que eles não conseguem criar coisas novas? Por que que a capacidade deles criativa é tão limitada? O papel da fala está muito relacionado a isso. Qual é essa relação? Na hora que você quer transmitir uma informação complexa, você acaba selecionando a habilidade de criar essa abstração complexa para poder transmitir. Então, a partir do momento que você tem a habilidade de transmitir, você começa a selecionar evolutivamente a capacidade de criar essas histórias complexas. Então, aquele clássico, é bem diferente você dizer para uma pessoa, no fim daquela estrada tem alguma coisa que você pode comer, ou no fim daquela estrada tem alguma coisa que pode comer você. Então, uma diz, pegue a estrada, você vai se dar bem. A outra diz, não pegue a estrada, você corre perigo. Então, essa capacidade de pensamento abstrato, de você criar histórias complexas e tudo, ela foi selecionada, não foi anteriormente a habilidade da fala, foi posterior. Senão não havia sentido evolutivo para isso, você não teria como expressar. Então, essa é a capacidade de criar histórias, ela é uma capacidade, sim, inata, ela tem a ver com o desenvolvimento do cérebro e
todos nós a possuímos. Então, quando eu coloco lá naquele slide o eu posso porque todos nós temos essa habilidade. A segunda é porque eu preciso. Esse é um texto da Sônia Rodrigues, do blog dela, sobre não sei se vocês viram, no ano passado foi lançada uma cartilha encomendada pelo MEC, aonde os autores diziam que as pessoas tinham o direito de não utilizar a língua culta na sua comunicação. E teve um bafafá tremendo, muita gente contra, né? Na verdade, só os autores defendendo ainda essa ideia. Esse trecho do texto, onde ela critica a defesa lá dos autores dessa cartilha, é porque ela fala, veja, alguém precisa alertar, o papel da escola não é só ensinar a norma culta, alega o MEC. Se a escola ensinasse pelo menos a norma culta, nós não estaríamos na posição em que estamos em testes nacionais e internacionais, como o PISA, né, que avalia a performance dos alunos em leitura e matemática. Alguém precisa alertar as pessoas que mandam na educação, tudo bem, está cheio de opinião o texto, né? Mas que existe um caminho mais produtivo contra o preconceito, que é ensinar a escrever dentro da norma culta, porque é isso que ensina o conteúdo que permite entrar e se manter na universidade. É esse o conteúdo que permite arranjar emprego. Quem sabe escrever dentro da norma culta, e isso é o que é o importante, pode variar a linguagem. Quem não sabe corre o risco de não conseguir se comunicar com quem escreve ou fala dentro das normas. Corre o risco de não conseguir transitar entre grupos diferentes, não conseguir apreciar ou não conseguir conviver com a diferença. A importância de nós conseguirmos colocar no papel nossas ideias com correção, não só com a correção ortográfica, né, dentro da norma culta, mas também com a habilidade de variar a linguagem para dizer exatamente o que nós queremos dizer. Porque se você diz só, o meu modelo não funcionou, você pode ser mal interpretado por alguém que quer interpretar. Se você diz, o meu microscópio não teve precisão para ver o citoesqueleto, você não limita a interpretação do cara, mas você está dizendo o que é. Você não precisa que o cara interprete, então você não depende da interpretação dele. Excelente. Então nós precisamos desenvolver essa habilidade para poder nos comunicar melhor, poder transitar entre diferentes grupos, poder transmitir essas ideias complexas com precisão, tá? E assim sermos compreendidos ou melhor compreendidos.